Vamos lá, rapaziada. Vamos estar falando hoje aqui sobre Prisma e Next.js. Estou na documentação do Next.js. Vamos estar falando um pouquinho de banco de dados também. Tá? Então aqui eu estou na documentação do Next.js, na parte de recipes, que são as receitas, aí, algumas receitas, alguns tutoriais que o Next.js provê pra gente. Hoje vamos estar falando de Prisma, né, que é uma ORM, Open Source, é uma alternativa para você escrever SQL, né, e acessar o banco de dados com ferramentas de SQL como Kinex, ou alguns ORMs como TypeORM, o SQLite, que a gente usa também aqui no Next.js e que a gente também pode utilizar lá no Fastify, no Express da vida. Então o Prisma ele é um open source, né, um outro ORM que a gente utiliza dentro do Next.js e em outras aplicações Node também, tá? Então eu tô com a documentação aqui, a gente vai seguir um pouco ela, porque a documentação do Next é muito, muito boa. A gente vai seguir um pouco ela e a gente vai ver alguns conceitos sobre Prisma, banco de dados, Jest e tudo mais. Não prometo que o Jest vai ser nessa aula, nesse vídeo e tudo mais. A gente vai dar uma olhada aí conforme o tempo. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é começar um projeto com Next. Então, Next New é Prisma, tá? Que eu estou só criando um projeto com Next. E eu vou usar o Yarn aqui para mim, tá? Você poderia usar o NPM ou também o PNPM, que é um pouquinho mais rápido, né? Porque tem essa questão dos arquivos já serem endereçados, né, no armazenamento, então você não baixa tudo direto, como por exemplo o NPM, porque já está endereçado em algum lugar da sua máquina e você busca de lá. É um pouquinho mais rápido, mas eu vou estar utilizando o Yarn, que é o que eu mais uso e tudo mais. Então eu vou entrar lá na pasta do Prisma e vou dar um code ponto para mim entrar no VS Code junto já com essa pasta, tá? Eu vou fechar esse terminal, porque eu tenho um terminal no meu VS Code, por algum motivo ele não entrou na pasta Prisma. E a gente vai gerar um CRUD aqui com a CLI do Next, tá? Então quando a gente dá um Next Help, a gente tem a ajuda do Next aqui e a gente tem alguns comandos que a gente pode estar utilizando para gerar arquivos automaticamente, né? Você também pode copiar e colar esses arquivos, mas você tem essa CLI para facilitar para você. Então a gente vai gerar um recurso aqui com o Next. Então Next generate, né? Ou G, você pode escrever generate ou G, porque o G ele é uma das opções aqui, né? Então Next G e res de resource aqui, né? Pra gente gerar um CRUD. Então vou dar enter aqui. Por que ele não colocou? Porque é res, não rest, né? Exato. Então ele pergunta aqui, qual nome você quer usar, qual recurso você quer usar e tudo mais, para ele criar uma pasta com os controllers, com os modelos, com os DTOs, os modelos depois a gente vai criar com o Prisma, mas com os controllers, com o serviço, com o módulo e com os DTOs ali principalmente. Então eu vou criar o users mesmo, que é algo que a gente faz bastante no nosso dia a dia. Eu vou também utilizar uma REST API e eu quero que ele gere os endpoints aqui automaticamente. Então vou dar um yes. Aqui, depois o que ele vai fazer? Ele vai gerar alguns arquivos aqui dentro da pasta user. Então inserts, eu já tenho uma pasta users aqui com um monte de arquivos criados aqui pelo Next, tá? Eu vou remover uma configuração do Git só para ele não ficar com esse monte de que os arquivos eles não estão traqueados, que me incomoda um pouco. Então vou só remover a pasta do Git, que ela é gerada automaticamente quando você cria um arquivo Next e tudo mais. E aí não vai ficar esses uzinho aqui do lado, tá? Bom, já ficou tudo branquinho aqui, é melhor pra gente ver. Tá, então tem algumas coisas aqui, por exemplo, um entity, um DTO aqui e tal. Os meus serviços, os meus controllers e tudo mais. Isso aqui tudo é gerado pelo Next automaticamente, tá? Então eu posso dar um yarn run start dev para mim subir o meu arquivo de desenvolvimento aqui, já tá pegando normal. E aqui agora a gente vai fazer o setup com o Prisma, tá? Então a gente precisa primeiro fazer a instalação deste Prisma aqui. Então aqui no meu VS Code eu vou dar um yarn add Prisma save -dev, né? Porque eu preciso salvar em ambiente de desenvolvimento. E depois eu vou dar um npx Prisma, tá?
que isso aqui é recomendado para você fazer, ou o Yarn Prisma aqui também ia funcionar. Então deixa eu dar um Yarn Prisma, ia funcionar aqui da mesma forma. É basicamente só para você ver como é o comando do Prisma aqui, tá? Mas o comando o que o Prisma pode fazer, né? Então, Yarn Prisma mostra o que o Prisma pode fazer. Por exemplo, validar um esquema, formatar o esquema, dar pull aqui no banco de dados para a gente dar pull, né, no banco de dados, colocar as coisas dentro do banco de dados e tudo mais. Tem um Prisma Studio para a gente ver as nossas tabelas de uma maneira mais visual. Então, tem uns esquemas aqui do Prisma, tá? E aí a gente vai criar o nosso setup inicial com Prisma. Então, npx Prisma init. O que isso vai fazer, tá? Ele vai criar uma pasta chamada Prisma dentro daqui. Ele vai criar um .env aqui também para você. Dentro dessa pasta Prisma, você tem um arquivo chamado esquema.prisma, tá? Que é o arquivo de esquemas lá do Prisma, tá? Então, você tem um client aqui, que vai ser o Prisma Client e tudo mais, que a gente vai estar utilizando. Vai ter um provider aqui, qual banco a gente vai estar utilizando. A gente já vai mudar isso daqui, porque eu quero utilizar o SQLite. Vamos até mudar isso aqui, porque aí eu vou ter um arquivinho aqui de banco de dados dentro da pasta Prisma. E eu vou ter a URL de database aqui, né? Que ele cria um database URL aqui. Só que a gente não vai estar utilizando o Postgres aqui, a gente vai estar utilizando o SQLite, tá? E essa variável, essa URL aqui, ela é a variável do nosso banco aqui, né? Aqui no caso ele tá falando que é um Postgres, mas como a gente vai estar utilizando um banco de dados em memória aqui, eu vou estar referenciando um arquivo que vai estar dentro do Prisma, tá? Ele até fala aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Obviamente isso aqui é coisas relacionadas às próximas etapas que você pode fazer depois de rodar este comando, tá? Então é isso tudo que ele diz aqui. E o que a gente vai fazer é exatamente isso daqui, tá? Então vou copiar este carinha aqui dentro do nosso .env, porque a gente vai utilizar um banco de dados em arquivo aqui em memória, tá? Então, ele quer que a gente faça esse dev.db aqui dentro da pastinha Prisma, só que existe já um comando que ele faz isso aí pra gente, tá? Deixa eu só achar. É esse carinha aqui, tá? Então, ele vai criar o arquivo dev.db e dentro lá ele vai criar os nossos relacionamentos aqui, né? As nossas entidades do banco de dados. Aqui ele está falando que é para mim criar um post e um user. Eu só vou criar o user, tá? Então eu vou vir aqui, ó, no meu esquema, e aqui embaixo eu vou colocar este modelo, tá? Então eu vou tirar esse Postgres aqui. Deixa eu tirar o Copilot também para ele não atrapalhar um pouco a gente. E aqui eu tenho um modelo que ele vai ser uma entidade lá no banco de dados, né? Então vai ser uma tabela aqui no banco de dados. Eu tenho um ID que vai ser automaticamente incrementado, tem um e-mail que vai ser unique e também tem um nome aqui que pode ser opcional ou não. Vou até tirar esse carinha aqui para ele ser obrigatório. E valeu, né? A partir disso a gente já pode rodar o comando que ele migra esse modelo para uma tabela no banco de dados. E ele também vai criar uma pastinha de migrations ali pra gente, tá? Essa pastinha de migrations aqui, vamos rodar o comando primeiro, para ficar mais simples. Então, beleza, né? O que ele fez aqui? Eu rodei o nosso comando, ele carregou as variáveis de ambiente, ele viu que tinha um banco de dados lá pra gente referenciar, né? Que é o dev.db que ele criou aqui. Ele criou uma pastinha de migrations, né? Então tem uma pastinha de migrations aqui onde ele faz aquele SQL. Então ele cria a tabela user com algumas informações que estão relacionadas a informações que estão do model aqui. E ele cria uma tabela de index aqui para o e-mail para validar, né, que o e-mail ele é único lá no banco de dados, tá? Aqui tem alguns outros arquivos que é gerado. O importante aqui pra gente é o dev.db, que é as tabelas do banco de dados. Então tem uma tabela chamada user aqui. Tem algumas outras tabelas que já vêm por padrão, Prisma Migration, SQL Sequencing. O que a gente precisa é desse user aqui, tá? Para você ver, né, essa extensão aqui bonitinho, porque você não vai conseguir ver isso no VS Code, tá? Então você vem aqui em SQLite e instala esse SQLite Viewer aqui
A partir disso, você já consegue ver isso aqui em forminha de tabela quando você entrar no arquivo .db, tá? Às vezes você pode dar um reload Windows se ele não aparecer assim que você instala a extensão. Então você dá um reload window aqui e ele provavelmente vai aparecer do jeito que a gente mostrou aqui, né? Desse jeito aqui. Show de bola, já tem uma entidade lá de user e tudo mais, já criei um CRUD ali pelo gerador do Next.js. O que a gente precisa fazer aqui, tá? A gente precisa instalar o cliente do Prisma para que a gente consiga nos nossos controllers, principalmente no nosso serviço, né, que é onde a gente vai chamar o banco de dados, conseguir fazer referência e catar as coisas do Prisma com get, ou criar, ou deletar, ou fazer o update dentro do banco de dados, tá? Então a gente vai instalar esse Prisma Client aqui. Então yarn add Prisma Client. Show de bola. E aqui, ó, ele dá uma recomendação muito boa, que é a gente criar um arquivo chamado de Prisma Service, tá? Então, dentro do diretório src, cria um arquivo chamado prisma.service.ts, tá? E aqui a gente vai copiar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo, basicamente, é uma classe chamada Prisma Service, que estende as coisas do Prisma Client, ou seja, do banco de dados, e implementa o módulo onInit, tá? Esse módulo aqui, ele é responsável por iniciar o banco de dados e se conectar, né? Então você vai ter este onInit aqui, module, a gente pode até dar uma olhada aqui nele para ver se ele tem alguma coisa. Então a interface que define o método que é chamado quando esse módulo é inicializado, né? Então quando o módulo é inicializado, o nosso banco de dados ele também é inicializado, tá? Então a gente precisa colocar esse Prisma Service dentro do módulo que a gente vai estar utilizando para fazer conexão com o banco de dados. Aqui no caso a gente vai estar vindo no Users e em User Module e colocando ele aqui dentro do meu Rede Provider aqui. A partir disso, tanto o meu controller quanto os meus serviços, por meio de injeção de dependência, já podem estar utilizando o serviço do Prisma Service e estar se conectando ao banco de dados aqui do Prisma, tá? Aqui do Prisma não, né? O banco de dados do meu carinha aqui, que eu esqueci o nome. Do SQLite, exatamente. Show de bola? Então, esse scaffolding aqui que ele dá é basicamente quando o nosso módulo ele foi iniciado, o banco de dados vai se conectar, obviamente, aos módulos que a gente colocar aqui dentro do Array Providers, tá? Então, show de bola? A partir disso, a gente já pode copiar algumas coisinhas que tem aqui, mas eu não vou copiar não, tá? Eu vou querer fazer na mão aqui um pouquinho também. Então a gente vai ter algumas rotas aqui dentro do nosso Users Controller. Ele já cria algumas rotas, né, automaticamente. Então você tem lá uma rota de post para você criar, uma rota de get para você procurar, uma rota de find one para você procurar um recurso, no caso seria procurar um usuário específico, uma rota de patch para você atualizar um usuário, uma rota de delete para você deletar um usuário também. Não vai dar tempo porque o vídeo já está meio longo, então eu vou remover algumas rotas aqui. Eu vou só criar e vou só procurar todos lá do banco de dados, tá? Então, eu vou tirar alguns imports aqui que não tem tanta necessidade agora. E a gente vai fazer alguma coisa mais legal aqui, tá? Então, eu vou abrir o Postman, que é uma ferramenta para a gente simular ali requisições HTTP. Então, eu vou tirar este cara daqui. Vou criar uma pastinha nova aqui, então, em New, Collection. E vou criar aqui Users, tá? E aqui eu vou criar requisições, né? Então, aqui a minha primeira requisição vai ser Create User, HTTP, vai ser isso daqui, localhost/users, tá? Esse users é o recurso da nossa rota que é colocado aqui dentro do parâmetro do controller, tá? Se a gente colocasse aqui dentro desse post, sei lá, create, aqui a gente ia ter que passar /users/create, tá? Mas como a gente está omitindo isso daqui, o recurso ele sempre vai ser o que está definido aqui dentro dos meus parênteses do meu controller, tá? Show de bola? Então a gente tem uma função, né? Eu tenho uma classe, dentro dessa classe tem uma função de create, que eu vou estar pegando a requisição
né, o body da minha requisição. Então, o que eu mando aqui no body da minha requisição, então body raw, eu vou estar pegando os dados daqui, é um decorator aí do Next.js para a gente estar pegando os dados, né, o body ali dentro da nossa rota, que ele é tipado com um DTO, tá? Então esse DTO aqui é uma classe que a gente já vai colocar informações que ela valida os dados da nossa aplicação, né? Os dados que o usuário ele vai mandar aqui para criar um usuário. Então quais são os dados que eu preciso mandar para criar um usuário? Vamos lá ver dentro do nosso esquema.prisma. Eu preciso do e-mail e do nome, porque o ID ele é auto-incrementado, tá? Então eu vou passar e-mail e vou passar um nome aqui também. E aqui a gente pode pegar aqui num gerador, né? Então vou vir aqui, ó, gerador de pessoas. Show de bola? Vamos gerar aqui uma pessoa, vai ser o Thiago. O e-mail do Thiago vai ser esse daqui. Vamos deixar os dados já prontos. Ele vai ser um post. Vamos deixar isso aqui já pronto. E eu vou duplicar e vou criar um outro para get all users, né? Para me buscar todos os usuários. Isso aqui vai ser um get. Isso aqui já está pronto, tá? Vou salvar. A gente já vai voltar aqui. A gente pode fechar essa aba. E aí, beleza. O que a gente vai ter lá dentro do nosso serviço, tá? Coisas relacionadas ao Prisma. Então, lembra que a gente aqui no nosso módulo, a gente conseguiu injetar o Prisma Service e a partir de injeção de dependência a gente já consegue fazer acesso ao banco de dados, né? Então aqui eu vou ter um constructor, a gente pode olhar na documentação isso. Então constructor, lá na documentação ele fala pra gente ter esse Prisma aqui. Então private Prisma, isso aqui podia ser read only. E vou chamar o meu Prisma Service. Então Prisma Service, tá? Chamei aqui meu Prisma Service. Aqui eu estou recebendo os dados da minha requisição, tá? E aqui eu vou simplesmente criar os dados, tá? Então, para mim criar os dados, eu posso pegar esse return. Ele vai lá no Prisma pegar a entidade de user, que é a entidade que a gente criou aqui dentro do nosso modelo, tá? E vai dar um create com os dados que eu vou passar aqui. Então, esse data deveria ser o meu create user DTO, que aqui no caso vai ser o meu usuário com os dados de nome e de e-mail, tá? Aqui ele está dando um erro, a gente já vai ver o que é esse erro aqui, tá? Provavelmente é porque a gente precisa tipar corretamente com os dados que vem lá do Prisma, tá? Então aqui no Prisma, como eu já fiz a integração com o banco de dados, eu tenho uma interface, eu tenho um tipo, né, lá já dentro do Prisma, que já tem isso, o e-mail e o nome, tá? Então a gente vai utilizar ele aqui. E aí, show, aqui tá tudo certinho. Eu vou remover algumas rotas que a gente não vai precisar. Vou remover alguns DTOs. Beleza, já ficou um pouco limpo isso daqui. E aqui a gente precisa passar essas coisas para lá, tá? Mas você vê que aqui no meu método create eu preciso de um e-mail e de um nome, né? E aqui a minha classe de create DTO eu não tenho nada disso. Então eu preciso passar um e-mail e um nome, tá? Como que eu vou passar isso daqui? Bem simples, a gente vai dar um private não, né? Isso aqui não pode ser privado porque eu vou ter que acessar isso dentro do meu body. Então eu vou ter um name, que vai ser do tipo string, e o e-mail, que vai ser do tipo string, tá? A partir disso, eu não tenho mais erros aqui, tá? Só que a gente vai usar alguma coisa mais interessante, tá? Eu vou apagar os arquivos de teste por enquanto. A gente vai falar de teste no próximo vídeo, só para ele não ficar com muitos arquivos aqui acumulados e também não ficar com erros aqui lateralmente, tá? Eu tô com a extensão do Jest aqui, que ele fica escutando os meus arquivos, então isso aqui é um pouco chato para mim no momento. Mas a gente vai falar de teste logo dentro dessas rotas aqui, tá? Agora a gente vai falar de um outro conceito, que é o que é a validação dos dados, tá? Então esses dados aqui eles precisam ser validados, porque o usuário não pode mandar qualquer coisa aqui na requisição, né? Eu preciso validar esses dados. Então aqui dentro do Next.js, a gente tem um cara chamado Class Validator, tá? Eu não sei se é aqui,
deixa eu abrir uma outra aba para ficar mais simples. Não era isso que eu queria. Então deixa eu abrir outra aba aqui. Deixa eu tirar esse trem de Springboard e pesquisar por Class Validator. Vamos ver se eu acho aqui. Então, não era isso que eu queria. Era isso aqui sim. Tá, então tem um pipe no Next, que é um pipe de validação de classes, tá? Então tem uma library aqui, que é a Class Validator, que ela é um decorator baseado para validar propriedades dentro de classes, tá? Então o Next ele usa esse pipe para que a gente valide os nossos DTOs, né? Que são os dados que a gente vai validar ali de captura do usuário, tá? Então a gente vai instalar essas duas coisinhas aqui. Obviamente eu estou usando Yarn, então Yarn add esses dois carinhas aqui, eu vou validar essa minha classe. Então eu vou importar esses carinhas, import from class validator. Tá, ele só instalou o class transformer. Quero meu validator também. Deixa eu tirar o save aqui. Com certeza é isso. Show. E aqui eu vou pegar algumas validações, tá? Então eu quero que, por exemplo, o meu e-mail ele seja is-e-mail, tá? Is-e-mail. Vou pegar esse arrobinho aqui, o meu arroba no meu teclado está bugado. Vou pegar esse arroba aqui e vou colocar lá, arroba is-e-mail, tá? Dei uma validação aqui para ele. Eu também quero que ele seja not empty. Eu preciso mandar ele lá na requisição, tá? E aqui pro meu e-mail, pro meu nome, né? Eu quero que ele seja um is not empty. E, sei lá, eu quero que o nome seja... vamos ver aqui, ó. Tem um monte de validação aqui, tá? Você pode dar uma olhada com um pouco mais de calma. Eu quero que ele seja uma string também, tá? Vamos ver se tem alguma outra coisa legal aqui. Ou se essas duas já são suficientes. Acho que já são suficientes, sim. Tá tranquilo? Vamos embora. Então tem essas duas validações aqui, eu posso personalizar, né? Então, por exemplo, eu posso passar aqui um objeto falando que, por exemplo, eu quero que... tem algumas configurações aqui de domínio e tudo mais, eu acho que eu não vou usar nenhuma delas. Mas no meu segundo parâmetro, eu tenho um validator options aqui, que eu posso passar, por exemplo, a mensagem caso o usuário não passe. Então, e-mail é obrigatório. As mensagens aqui de validação, né? Então, eu posso passar aqui também. Message, e-mail é obrigatório, né? Você vê que tem uma diferença de API, né? Então, aqui eu tenho dentro dele algumas opções de validação para e-mail, mas, por exemplo, aqui os not empty, ele não tem isso, né? Então, você tem que olhar um pouco a API de cada um para você ter essa noção de quando você vai passar a mensagem e alguns outros atributos, tá? Eu vou passar a mesma coisa aqui pro is not empty, que o meu nome é obrigatório. E o meu nome também tem que ser uma string, né? Então, message, nome deve ser uma string. Show? Eu vou passar este mesmo pra cá. Apesar de que é muito difícil ele pegar aqui, porque eu tô validando que ele é um meio, vamos colocar aqui só para ter um pouco mais de ênfase, tá? Show de bola? Então, beleza. Só que, o que vai acontecer aqui? Se eu rodar o meu projeto, run start dev, eu vou vir aqui no Postman e vou tentar cadastrar esse cara aqui. Ele cadastrou no banco de dados, né? Se a gente dá um get all users, a gente precisa implementar isso daqui, a gente já vai implementar, mas ele já cadastrou no nosso banco de dados, né? Vamos colocar agora uma informação totalmente torta, né? Então, por exemplo, o meu e-mail não vai ter arroba. Ué, a gente acabou de fazer a validação do Class Validator, mas ele ainda não está pegando, né? Estou passando um e-mail inválido ali, um e-mail nada a ver. Isso é porque a gente precisa aplicar esse pipe globalmente ou a nível de rota, tá? Eu vou aplicar globalmente porque é o mais utilizado, a gente aplicar esses pipes globalmente. Então eu vou vir aqui no meu main.ts
e vamos aplicar esses pipes aqui, tá? Então, app, use global pipes, new validator pipe. Obviamente, você pode passar um objeto de configurações aqui, que eu não vou entrar no mérito agora. E a partir disso, eu já tenho as validações do meu pipe acontecendo, tá? Então, se eu re-rodar aqui o meu projeto e for lá no Postman e dar um send, olha lá, e-mail é obrigatório, né? O meu e-mail aqui já é obrigatório, no caso, né? É por isso que eu acho, na verdade, eu tô com uma validação igual aqui, né? Então, eu vou colocar que o e-mail não pode ser vazio. Então, deixa eu vir aqui para ver se é isso. O e-mail ele é obrigatório, sim. Isso aqui tá errado, né? E-mail deve ser válido. E aí, provavelmente, ele já vai. Show de bola. Então, nossa validação tá pegando. Se eu não tivesse, por exemplo, name, olha lá, tava todo mundo pegando aqui bonitinho, tá? Vamos implementar rapidamente o nosso get, nosso find out aqui. Então você vê que eu tenho só um string aqui, né? Vamos ver como que o Prisma implementa isso daqui, tá? Basicamente deve ser a gente dando return this prisma.user.findAll, tá? Aqui no caso não tem findAll, mas a gente pode usar o findMany, né? A gente pode ter alguns argumentos aqui também, que são argumentos de SQL, então a gente poderia fazer um where, um skip, selecionar basicamente partes ali do que a gente está trazendo da nossa entidade. A gente não vai passar isso por enquanto, para ser um pouquinho mais simples. Estou dando um find man lá dentro do banco de dados. Quando a gente vir aqui em get all users, show de bola, estou trazendo todos os nossos usuários. Essa aqui é a integração com o Prisma, tá? Eu não vou fazer todos os métodos porque vai demorar muito, já estamos chegando a quase meia hora de vídeos aí. Então, isso como é que a gente implementa, né, ali no nosso dia a dia. Obviamente tem diversas outras coisas que a gente pode fazer. A gente não chegou a falar de testes, de validações um pouco mais robustas, de outras rotas que são um pouco mais robustas, né? Então, rotas que precisam do ID, por exemplo, delete, update, você buscar um usuário. Isso aí você precisa ter um tratamento melhor, né, dos dados. A gente não vai falar isso porque o vídeo está muito longo, mas é isso. Eu falei o básico aqui de Prisma, de Next.js, não chegamos a falar de teste, infelizmente. Mas é isso, tá, galera? Prometo fazer um vídeo de testes aí, continuando esse projetinho pra gente testar manualmente ali algumas coisas e também com teste automatizado, obviamente. E é isso, até o próximo vídeo e tamo junto.